A madrugada caía pesada sobre o quartel. O vento carregava o cheiro de ferro, suor e solidão. Lá estava ele, Lucas Andrade, o soldado que ninguém notava, o tipo de homem que servia em silêncio e comia depois que todos terminavam. O apelido entre os outros era o mendigo fardado. Riam dele nos corredores, riam do jeito simples, do coturno gasto, da mochila remendada. Diziam que ele era um erro do sistema. Lucas apenas ouvia, quieto. O olhar dele nunca subia, mas também nunca tremia. Por dentro, um fogo calado ardia, um fogo de quem sabe exatamente o que está fazendo. O sargento-chefe, um homem de riso fácil e alma pequena, gostava de provocá-lo. Ei, Andrade, quando vai comprar um relógio decente? Isso aí parece de feira. A tropa ria. Lucas apenas respondeu: o tempo não muda se o relógio for caro, senhor. O silêncio que veio depois foi mais pesado que o aço. O sargento desviou o olhar. O riso morreu. Por um segundo, todos sentiram que aquele soldado, o mais simples entre eles, tinha algo diferente, algo que ninguém conseguia decifrar. E naquela mesma noite, quando o som da chuva tomou conta da base, o destino começou a mudar de posição, como uma peça silenciosa de xadrez sendo movida no escuro. O amanhecer trouxe um céu cinzento e cheiro de pólvora antiga. Lucas acordou antes do toque. Tinha um encontro marcado fora do horário de serviço, um que ninguém deveria saber. No antigo setor de comunicações, abandonado desde a última troca de comando, um homem o esperava. O coronel reformado Albuquerque, rosto duro e olhar carregado de memórias. Achei que você nunca mais voltaria, disse ele, entregando um envelope grosso, amarelado. Lucas abriu devagar. Dentro, documentos oficiais, selos confidenciais e uma assinatura que ele conhecia desde criança. Seu próprio sobrenome. Andrade Holding Militar. O império privado que financiava meio exército brasileiro. O mesmo império que ele fingia não conhecer, vivendo entre os soldados comuns. O senhor sabe o que isso significa, murmurou o coronel. Lucas fechou o envelope, os olhos frios. Significa que está na hora de eu lembrar quem realmente sou. Do lado de fora, os mesmos colegas que o chamavam de mendigo se preparavam para mais um dia de rotina, sem imaginar que o homem que eles desprezavam era o verdadeiro dono do lugar onde estavam de pé. O sol já queimava o pátio quando Lucas se juntou à tropa. O chão batido refletia o calor e o suor escorria pelos rostos, misturando-se ao pó vermelho. Enquanto todos se posicionavam para o treinamento, o tenente Marcos Vilela caminhava entre as fileiras com o peito estufado, o olhar frio e o sorriso de quem gostava de mandar. Andrade! Gritou, o som da voz rasgando o silêncio. Por que está sempre atrasado com a vida, soldado? Os outros riram. Era o ritual diário de humilhação. Lucas manteve o olhar firme, sem devolver uma palavra. Sabia que não precisava. O tempo trabalhava por ele. O tenente se aproximou, o rosto a centímetros do dele. Sabe o que me irrita em você? Esse jeito de quem acha que entende tudo, mas não passa de um rato fardado. Um dos soldados atrás soltou uma risada abafada. Lucas respirou fundo. Com todo respeito, senhor, quem vive para humilhar, um dia aprende o peso do próprio nome. O pátio ficou em silêncio. O tenente cerrou o punho, mas conteve a raiva. Sabia que qualquer agressão seria mal vista. Está dispensado do turno da tarde. Vá limpar o galpão dos veículos, já que gosta de chão. Lucas assentiu. Enquanto se afastava, ouviu os risos ecoando atrás. Mas, dentro de si, uma certeza crescia. Aquela base, aquele terreno, cada pedra e cada portão, tudo aquilo pertencia ao sobrenome que ele carregava escondido. No galpão, o ar era pesado de graxa e óleo. Lucas sentou no chão, abriu o envelope de novo e observou os documentos sob a luz fraca. No canto, a assinatura de Augusto Andrade, seu avô,
o homem que construíra o império militar particular que sustentava contratos com o governo. Lucas havia abandonado tudo aquilo anos atrás, tentando provar que podia ser alguém sem o peso da fortuna. Mas o desprezo constante o lembrava de algo. O mundo só respeita o poder quando ele é visível. Do lado de fora, a buzina de um comboio anunciou a chegada de um novo inspetor militar. Um nome que faria o destino girar com força. General Rubens Costa. Antigo aliado do avô de Lucas. E o único que ainda sabia quem o soldado pobre realmente era. O comboio entrou levantando poeira, e os soldados se alinharam às pressas. O general desceu devagar, imponente, farda impecável e olhar de aço. Lucas observou de longe, escondido na sombra do galpão. Não via aquele homem havia mais de 10 anos, desde o funeral do avô. Rubens olhou em volta, avaliando cada detalhe do quartel. Quando seus olhos cruzaram com os de Lucas, por um instante o tempo parou. Houve um brilho de reconhecimento. Rápido, discreto, mas inconfundível. Mais tarde, durante a revista de rotina, o general pediu para conversar em particular com o tenente Vilela. Quem é aquele soldado? Andrade? Perguntou, em tom neutro. Um inútil, senhor. Vive isolado, parece achar que é melhor que os outros. Vilela riu. Deve ter inveja de quem tem cargo de verdade. O general não reagiu. Apenas anotou algo no bloco e respondeu seco. Quero ele no meu pelotão amanhã. Vilela franziu o senho. Senhor, ele é o mais fraco da turma. É uma ordem. Enquanto isso, Lucas terminava o turno noturno. No dormitório, deitou-se sem sono. A mente vagava entre lembranças e previsões. O olhar do general não o enganara. Aquele homem sabia a verdade. Mas por que agora? Por que reaparecer depois de tantos anos? A chuva começou a cair lá fora, batendo nas telhas como um tambor de guerra. E Lucas sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o silêncio não era paz, era apenas o prelúdio do que viria. O amanhecer trouxe consigo um ar pesado, como se o céu soubesse o que estava prestes a acontecer. Lucas vestiu o uniforme e caminhou até o pátio, onde o pelotão se formava em silêncio. O general Rubens já o esperava, observando cada movimento com a calma de quem carrega décadas de comando. Ninguém entendia por que aquele soldado, sempre deixado de lado, fora escolhido para uma missão especial. Os cochichos se espalharam como fogo em palha seca, mas Lucas permaneceu alheio, concentrado no som firme das próprias botas sobre o solo. Rubens o conduziu até o hangar principal, onde os veículos estavam sendo preparados. Lá dentro, a luz filtrava-se pelas frestas do telhado, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. O general quebrou o silêncio apenas para dizer que confiava nele mais do que em qualquer outro homem daquela base. Lucas não respondeu. Sabia que aquele voto de confiança era mais do que simples gentileza, era uma lembrança de um passado que ele havia tentado sepultar. Enquanto revisava o equipamento, flashes de memória voltaram como golpes secos. O avô em frente ao mapa estratégico, o peso da herança e a frase que ele nunca esqueceu: o poder não se ostenta, se exerce em silêncio. Foi essa voz antiga que o acompanhou durante todos os anos de exílio voluntário, trabalhando nas sombras, sem jamais usar o sobrenome que poderia abrir qualquer porta. Agora, porém, a realidade o empurrava de volta ao centro do jogo. Durante o treinamento, o olhar dos colegas pesava sobre ele. Havia desconfiança, rancor, curiosidade. Lucas não precisava ouvir o que diziam. Via nos olhos deles o mesmo desprezo disfarçado de piada, a mesma vontade de rebaixar quem não se encaixava na moldura. Mas, dentro dele, algo se movia com serenidade, uma certeza fria de que, quando a verdade emergisse, o riso de todos se transformaria em silêncio. À noite, enquanto os outros celebravam no refeitório, Lucas ficou no pátio vazio. A chuva recomeçou, fina e constante, lavando a poeira do chão. Ele ergueu o rosto para o céu e fechou os olhos. O sangue dos Andrade corria em suas veias, silencioso e inevitável. E,
Pela primeira vez, ele deixou de lutar contra isso. O nome que negara por anos começava a pulsar de novo, como uma arma pronta para ser usada. Os dias seguintes correram em ritmo silencioso, como o prelúdio de algo que ainda não tinha nome. Lucas notava os olhares curiosos de seus companheiros se transformando em algo mais sombrio. Já não era apenas desprezo, havia medo. Desde a visita de Montalvão, os superiores se mostravam inquietos, e boatos corriam de que o general Rubens havia feito uma reunião secreta com representantes da cúpula. Lucas fingia não perceber, mas sua mente trabalhava em silêncio, ligando peças que os outros nem sabiam existir. Certa tarde, enquanto revisava relatórios no arquivo antigo, encontrou uma pasta marcada com o selo da Corporação Andrade, documentos que, oficialmente, nunca deveriam estar ali. Ao folheá-los, viu o nome do avô em dezenas de contratos, cada um com a assinatura de Montalvão ao lado. Aquilo não era coincidência. Era um rastro, um fio que levava direto à verdade. Parte do financiamento do quartel ainda pertencia, legalmente, à família Andrade. E isso significava que, em papel e direito, Lucas era dono de uma parte da base que o desprezava. O coração dele bateu firme. O jogo começava, e ele sabia jogar. Não precisava de confronto, nem de gritar o próprio nome. Bastava mover as peças certas. Guardou os documentos num compartimento secreto do alojamento e continuou agindo como o mesmo soldado comum, sem levantar suspeitas. Rubens, atento, observava tudo. Era como se já soubesse. À noite, chamou Lucas à sala reservada e disse apenas: "A verdade tem o tempo certo para ser revelada. E quando esse tempo chega, ninguém consegue apagá-la." Lucas nada respondeu. Mas no fundo, uma chama acendeu. O homem que havia passado a vida fugindo do próprio sobrenome agora começava a entender que o destino não o chamava para fugir, e sim para assumir o que era seu. Enquanto o vento soprava lá fora, os guardas trocavam de turno e a bandeira tremulava sob a lua. Lucas olhou para o alto e sentiu, pela primeira vez em anos, que a guerra que importava não era a das armas, mas a da verdade. E nessa, ele não podia mais se esconder. A madrugada foi interrompida por um ruído no corredor. Lucas, acostumado ao som das patrulhas noturnas, percebeu que aquele passo era diferente, leve demais para um soldado, rápido demais para um oficial. Vestiu a jaqueta e saiu discretamente, seguindo o som até o arquivo onde estivera no dia anterior. A porta estava entreaberta. Lá dentro, as luzes estavam apagadas, mas um feixe da lua entrava pela janela, revelando a sombra de um homem vasculhando gavetas. Lucas reconheceu a postura imediatamente. Era Montalvão. O empresário buscava algo, apressado, nervoso. Quando Lucas entrou, o homem se virou, surpreso. Por um instante, o ar pareceu parar. "O que faz aqui, soldado?" perguntou Montalvão, com o tom arrogante de quem nunca teve que dar explicações. Lucas manteve o olhar firme. "Só cumprindo ordens, senhor. Achei que o setor estava restrito." O empresário o mediu com os olhos, desconfiado, e saiu sem dizer mais nada. Assim que a porta se fechou, Lucas notou a gaveta aberta, a mesma que guardava os contratos que ele havia encontrado antes. O papel agora estava faltando. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Montalvão sabia. Naquela noite, Lucas percebeu que sua simples presença ali não era mais tolerada. O inimigo o havia reconhecido, e o tempo para agir começava a se encurtar. Enquanto caminhava de volta ao alojamento, o corredor parecia mais frio, mais estreito. O som das botas ecoava como batidas de relógio marcando uma contagem regressiva invisível. Ele sabia que não poderia confiar em ninguém. Nem mesmo nos que pareciam leais a Rubens. Do lado de fora, a chuva recomeçou, e cada gota que caía sobre o telhado soava como um aviso. O segredo estava exposto. O passado voltava a respirar, e com ele vinham os fantasmas de uma guerra que nunca terminou. Lucas olhou o reflexo do próprio rosto no vidro e enxergou algo novo nos olhos, determinação e calma. O medo, finalmente, havia ido embora. O jogo, agora, seria jogado em silêncio, e ele tinha todas as cartas certas nas mãos.
O jantar acontecia todos os anos no Salão de Honra da cidade, um evento luxuoso onde empresários e oficiais se reuniam para selar contratos, trocar promessas e exibir poder. Naquele ano, porém, havia um convidado inesperado na lista, o soldado Lucas Andrade. Ninguém entendeu ao certo como o nome dele fora incluído. Alguns riram, achando que fosse um erro de secretaria. Outros, como o capitão Moreira, acharam que seria divertido assistir ao constrangimento de um pobre em meio aos ricos. Lucas, por sua vez, foi instruído pelo próprio general Rubens a comparecer. Vista o uniforme completo, ele disse: "Hoje, mais do que nunca, você representa algo que eles esqueceram." O salão estava iluminado por lustres de cristal, e o ar cheirava a vinho caro e perfume francês. Lucas entrou de cabeça erguida, o uniforme impecável, as botas brilhando sob o mármore polido. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi quase palpável. As conversas cessaram, e dezenas de olhos se voltaram para ele. Alguns curiosos, outros cheios de desprezo. Montalvão estava lá, cercado de empresários e oficiais. Assim que o viu, estreitou os olhos, como quem encara uma ameaça que voltou do passado. Lucas apenas acenou com a cabeça, respeitoso. Sentou-se no canto da mesa mais longa, enquanto os outros homens trocavam risadas contidas. O jantar seguiu em clima de falsa cordialidade. Os brindes ecoavam, mas por trás das taças, havia intrigas. Lucas observava cada palavra, cada gesto. Sabia que a noite não era sobre comida, mas sobre poder. Foi então que o prefeito, ao subir ao púlpito, anunciou que o Grupo Andrade havia sido oficialmente reintegrado à lista de doadores históricos da base militar. Montalvão arregalou os olhos. Rubens manteve-se impassível, mas o leve sorriso em seu rosto dizia tudo. Lucas sentiu o peso do momento. O passado havia voltado para o centro da mesa, e ele, o soldado desprezado, era agora a peça mais observada do tabuleiro. Enquanto os convidados trocavam olhares desconcertados, Lucas levantou-se discretamente, caminhou até a sacada e olhou para o horizonte. A cidade brilhava abaixo, indiferente às disputas que aconteciam lá dentro. Pela primeira vez, ele sentiu que o poder não precisava ser exibido, bastava ser reconhecido. A tempestade daquela noite parecia traduzir o que acontecia no coração de Lucas. O vento soprava forte, como se tentasse arrancar o véu de segredos que cobria a base. Quando voltou para o alojamento, encontrou um envelope sobre sua cama. Sem remetente, sem marca, apenas uma folha dentro. E nela, uma única frase: "Eles sabem quem você é." O sangue gelou. O papel não tinha assinatura, mas o aviso era claro. Montalvão não ficaria quieto. Ele havia passado décadas construindo um império sobre as ruínas da família Andrade, e agora o passado ameaçava destruir tudo. Lucas caminhou até a janela. A chuva castigava o vidro com fúria, e os relâmpagos iluminavam o pátio do quartel. Lá fora, dois homens encapuzados conversavam à beira dos veículos. Ele os observou por um tempo e notou que um deles segurava a mesma pasta que Montalvão havia levado do arquivo. O coração acelerou. Sabia que aquele documento era sua única prova. Se desaparecesse, o nome Andrade seria apagado de novo, e para sempre. Na manhã seguinte, pediu uma audiência com Rubens. O general o recebeu em silêncio, o olhar firme. Lucas colocou o envelope sobre a mesa. "Estão tentando me calar, senhor." Rubens suspirou. "Eles não têm medo de você, rapaz. Têm medo do que o seu nome significa." O general abriu uma gaveta e tirou uma antiga fotografia. Nela, 3 homens de uniforme sorriam sob o sol. Rubens, Montalvão e um terceiro, com o mesmo olhar determinado de Lucas. Seu avô acreditava que a honra era o único patrimônio que um homem não podia vender, disse Rubens, devolvendo a foto. "Agora cabe a você provar que ele estava certo." Lucas saiu da sala com o peito em chamas. Pela primeira vez, entendeu que aquela história não era apenas sobre ele, mas sobre todos os que haviam sido apagados em nome da ambição. A chuva cessou, e um tímido raio de sol atravessou as nuvens, refletindo sobre o brasão da base. O nome Andrade, há tanto tempo esquecido,
começava a despertar, e junto dele, o peso e a glória da verdade. A madrugada caiu silenciosa sobre a base. Lucas não conseguia dormir. Cada som, cada sombra parecia carregada de significados. O envelope anônimo ainda estava sobre a mesa, e o peso daquela frase, "Eles sabem quem você é", parecia ecoar dentro dele. Havia algo maior em jogo, e ele sabia que não podia mais recuar. Esperou até que as luzes do alojamento se apagassem por completo. Vestiu o uniforme leve de missão, pegou a lanterna e saiu sem fazer barulho. O destino era o prédio antigo de arquivos, uma construção esquecida no limite do terreno, onde o vento assobiava entre frestas e o cheiro de ferrugem se misturava ao de mofo. Lá dentro, o ar era pesado. Cada passo reverberava como um eco de lembranças apagadas. Lucas abriu gaveta por gaveta, até encontrar uma que parecia ter sido lacrada há décadas. Forçou o cadeado com um canivete, e dentro dela, um envelope amarelado trazia a inscrição Projeto Raiz. Ao abrir, encontrou documentos com assinaturas de altos oficiais, fotos antigas e um relatório confidencial. Ali estava o nome de seu avô, o coronel Henrique Andrade, acusado falsamente de desvio de fundos e morto durante uma missão nunca registrada oficialmente. Mas o mais surpreendente era a assinatura que validava a farsa. Montalvão. O sangue ferveu. Aquele era o motivo pelo qual sua família fora destruída. Lucas percebeu então que a conspiração era mais profunda, e que Rubens também fazia parte dela, ainda que de forma diferente. Um ruído o fez olhar para trás. A porta do arquivo se abriu lentamente, e uma silhueta surgiu sob o clarão da lanterna. Procurando algo que não devia. Soldado? A voz grave e arrastada denunciava o capitão Moreira. Lucas engoliu seco. Sabia que havia sido seguido. Mas não podia deixar que o conteúdo daquela pasta desaparecesse. Num movimento rápido, apagou a lanterna e mergulhou na escuridão. O som de passos apressados e o tilintar metálico ecoaram no corredor. Correu para o lado oposto, atravessando janelas quebradas e corredores estreitos até alcançar o pátio. O vento da madrugada batia forte contra o rosto, e as folhas molhadas grudavam em suas botas. Apertava os documentos contra o peito, como se segurasse a própria verdade. Quando chegou ao seu alojamento, escondeu tudo dentro de um compartimento no piso, sob uma tábua solta. Respirou fundo. Lá fora, o dia começava a nascer, e junto com ele, a certeza de que estava em guerra. Mas dessa vez, a batalha não seria com armas, e sim com verdades enterradas. O amanhecer trouxe um clima estranho à base. Soldados marchavam, mas havia tensão no ar. Os olhares eram rápidos, desconfiados. Parecia que todos sabiam de algo, mas ninguém ousava comentar. Lucas se manteve discreto. Continuava cumprindo suas tarefas com precisão, mas sentia os olhos do capitão Moreira em sua direção o tempo todo. O homem parecia farejar medo, como um cão treinado para detectar fraquezas. Ao meio-dia, foi convocado ao escritório do general Rubens. O corredor que levava até lá parecia mais longo que nunca. Quando entrou, Rubens estava de pé, de costas para ele, olhando pela janela. Está se metendo em águas perigosas, Andrade, disse o general, sem virar o rosto. Lucas manteve o tom firme. Achei que o senhor quisesse que eu buscasse a verdade. Rubens se virou lentamente. Havia algo diferente em seu olhar. Não era raiva, era pena. A verdade, soldado, é uma moeda cara. Nem todos estão dispostos a pagar por ela. Houve silêncio. Lucas percebeu, então, que Rubens sabia mais do que dizia. Talvez tivesse tentado corrigir o passado, mas fora engolido pelo mesmo sistema que destruiu sua família. E o senhor? Perguntou, num tom que misturava respeito e provocação. Quanto pagou pelo seu silêncio? Rubens não respondeu. Apenas se afastou, abrindo uma gaveta e retirando uma pequena caixa metálica. Dentro dela, havia uma medalha antiga, marcada pelo tempo. Isso pertencia ao seu avô.
Colocou o objeto sobre a mesa. Ele acreditava que honra não se herda, se conquista. Lucas pegou a medalha com cuidado. A superfície fria pareceu queimar sua pele. Então eu vou reconquistar a nossa, murmurou, mais para si do que para o general. Rubens assentiu levemente, e por um breve instante, o velho semblante endurecido pareceu vacilar. Cuidado, soldado. Quando a verdade começa a aparecer, quem vive da mentira costuma reagir. E reage com sangue. Ao sair da sala, Lucas olhou para o pátio principal. Moreira observava de longe, fingindo ajustar a luva. Montalvão havia retornado à base naquela manhã, com seguranças e novos planos. O tabuleiro estava montado. E Lucas sabia. A próxima jogada poderia custar sua vida, ou restaurar o nome que o tempo tentou apagar. A noite caiu densa sobre a base, como um manto de chumbo. Os refletores giravam lentamente, e cada feixe de luz parecia fatiar a escuridão em fragmentos de suspeita. Lucas caminhava pelo pátio, disfarçando a inquietação. O encontro com o general deixará marcas que não se apagavam facilmente. A medalha do avô agora pendia dentro do uniforme, tocando-lhe o peito, como se lembrasse a cada batida de que não havia mais volta. O capitão Moreira estava diferente naquela noite. Sorria demais, falava baixo, como quem sabe algo que os outros ignoram. Quando passou por Lucas, bateu-lhe no ombro e disse: "Amanhã teremos visita importante. Espero que esteja pronto para ser examinado." Lucas fingiu indiferença, mas algo naquele tom o fez gelar. Voltou ao alojamento e abriu novamente o compartimento no chão. Os documentos estavam ali, intocados, mas agora pareciam brilhar sob a luz fraca da lâmpada, como se quisessem ser lidos outra vez. E ele leu, página por página, entendendo o mecanismo perverso por trás do escândalo que matou seu avô. Henrique Andrade havia descoberto um desvio milionário de verbas destinado à compra de armamentos. O dinheiro desaparecera em contratos fantasmas assinados por empresas ligadas a Montalvão e Moreira. Quando tentou denunciar, forjaram um ataque e o culparam pela tragédia. A morte em missão fora, na verdade, uma execução mascarada. Lucas fechou os olhos. Cada linha daquele relatório era uma punhalada na alma. Tudo o que ele havia vivido, a humilhação, o desprezo, o riso dos colegas por ser o soldado pobre, agora ganhava um novo peso. Era o legado da mentira que o perseguia desde o nascimento. Do lado de fora, ouviu passos pesados se aproximando. Vozes baixas, ordens rápidas. Moreira. Vieram revistar o alojamento. Lucas não teve tempo de esconder tudo. Enfiou os papéis sob o colchão, apagou a luz e se deitou, fingindo dormir. A porta se abriu. Lanternas varreram o quarto. Vazamentos de informação, soldado. Ordem direta do general Montalvão, disse Moreira, com um sorriso frio. Fique quieto e não vai se complicar. Lucas ficou imóvel. O coração batia tão alto que parecia denunciar sua culpa. Um dos sargentos levantou o colchão. Silêncio. Lucas sentiu o mundo parar. Mas antes que o papel aparecesse, um chamado ecoou no rádio. Capitão, o general precisa do senhor imediatamente. Moreira praguejou, mandou suspender a busca e saiu apressado. Quando o barulho dos passos se perdeu no corredor, Lucas respirou fundo. Por pouco, muito pouco, a verdade estava viva. Mas agora ele também era um homem marcado. E sabia que, em breve, alguém pagaria o preço por aquele erro. Na manhã seguinte, o céu parecia de ferro. Um helicóptero desceu no pátio central, levantando poeira e curiosidade. Montalvão desceu com passos lentos e calculados, o olhar frio varrendo os soldados em formação. Tinha o porte de quem acreditava ser intocável. Lucas manteve-se firme na fileira. O som do motor ainda ecoava quando Montalvão se aproximou de Rubens. As mãos se cumprimentaram, mas o olhar trocado entre eles dizia tudo: desconfiança, dívida e rancor. O general apresentou um discurso curto, cheio de frases sobre honra e disciplina. Palavras ocas, polidas demais. Mas quando seus olhos cruzaram com os de Lucas, por um instante,
O discurso perdeu o ritmo. Alguns de vocês esquecem que o exército não é lugar para curiosos, disse, olhando direto para ele. A lealdade é o que separa os homens dos traidores. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lucas manteve o olhar fixo à frente, mas por dentro, o sangue fervia. Sabia que aquele era um aviso. Um recado claro: pare, ou será destruído. Horas depois, foi chamado à sala do general Rubens novamente. Mas, desta vez, o ambiente estava diferente. Havia um ar de urgência e medo. Rubens estava pálido, e sobre a mesa havia um relatório recém-impresso. Andrade, Montalvão quer te transferir para o norte, missão de campo, disse o general, a voz baixa, contida. Isso não é um prêmio. É uma forma de te tirar do caminho. Lucas respirou fundo. E o senhor vai permitir? Rubens o encarou, cansado. Não posso impedir oficialmente. Mas, talvez você deva ir. Às vezes, sair é a única forma de voltar mais forte. Ele entendeu. O general o estava protegendo. Quando saiu da sala, viu o helicóptero ainda no pátio, o vento levantando a poeira como cortinas douradas sob o sol. Montalvão o observava de longe, o semblante frio, imóvel. Lucas percebeu então que o inimigo não era só um homem. Era o sistema inteiro, um império construído sobre o sangue dos que ousaram dizer a verdade. Enquanto subia na aeronave, sentiu a medalha do avô bater contra o peito. Não era um adeus. Era o início da virada. O helicóptero cortava o céu cinzento, os motores rugindo como feras enfurecidas. Cada batida do rotor parecia ecoar nos ossos de Lucas, lembrando-lhe que estava deixando para trás a segurança relativa do quartel, mas também a vigilância constante de Montalvão. O vento frio entrava pela cabine aberta, misturando-se com o cheiro de combustível, suor e metal, criando um cenário que só aumentava a tensão. O norte era distante, uma base menor, menos visível, onde operações estratégicas e treinamento intensivo convergiam. Lucas observava o terreno passando abaixo, pequenas casas alinhadas em ruas estreitas, soldados se movendo como peças em um tabuleiro invisível. Cada detalhe parecia significativo, como se o mundo inteiro conspirasse para testá-lo. Ao pousar, sentiu imediatamente o peso do novo ambiente. A base era funcional, austera, mas havia sinais de prestígio, bandeiras impecáveis, quartéis bem cuidados, homens e mulheres que se moviam com disciplina quase automática. Havia, porém, olhares que avaliavam cada passo dele com desdém. Não conheciam sua história, mas já julgavam seu passado humilde. Durante a primeira inspeção, um sargento aproximou-se, com aquele sorriso enviesado que sempre indicava menosprezo. Então você é o tal soldado pobre que todos comentam. Vamos ver se consegue acompanhar. Lucas respondeu apenas com um olhar firme. Nenhuma palavra poderia expressar o turbilhão de pensamentos que atravessava sua mente. Ele sabia que a paciência seria a arma mais eficaz naquele campo de batalha silencioso. À noite, sozinho em seu alojamento, sentou-se sobre a cama. A medalha do avô brilhava sob a luz fraca do lampião, e ele a tocou. Cada lembrança da humilhação, cada riso escondido pelos colegas, parecia reverberar naquele pequeno espaço. Mas agora, ao invés de pesar, havia uma chama nova, a certeza de que o destino ainda podia ser revertido. O vento arrastava o som de tiros distantes e treinamento intenso. Lucas respirou fundo, sentindo cada nuance da base. Os passos apressados, a tensão contida, a expectativa não dita. Sabia que, em breve, teria que provar algo mais que sua habilidade física. Provaria que era digno de respeito e, eventualmente, de admiração. E enquanto observava as estrelas surgirem por entre nuvens densas, compreendeu que a virada estava começando. O desprezo alheio se tornaria combustível, e cada gesto, cada decisão, o aproximaria de um dia em que o mundo o veria com olhos diferentes. O dia amanheceu com neblina, envolvendo a base em uma aura de mistério e expectativa. Lucas foi chamado para o campo de treinamento, onde oficiais de alta patente supervisionavam exercícios de sobrevivência e tática. O clima parecia carregado, quase elétrico,
e cada passo que ele dava sobre a grama úmida era acompanhado por olhares que pesavam sobre sua história. No primeiro exercício, ele teve que atravessar um percurso que exigia força, precisão e pensamento rápido. Soldados mais experientes completavam a prova com facilidade, enquanto alguns novatos tropeçavam, reclamavam, desistiam. Lucas avançava passo a passo, atento a cada detalhe, absorvendo a técnica, estudando os movimentos dos colegas e mantendo a calma interna que aprenderá com o avô. Ao alcançar o ponto final, percebeu que um dos sargentos, sempre crítico, observava de braços cruzados. Impressionante. Parece que você tem mais do que aparenta, murmurou, quase sem perceber que havia elogiado. Cada pequeno reconhecimento era como um sopro de ar fresco, uma confirmação de que a percepção dos outros poderia mudar. Mas Lucas sabia que ainda havia muito a fazer. Os desafios se intensificaram. Simulações de combate, estratégias de comando, exercícios de liderança. Cada tarefa era um teste de paciência, inteligência e resistência. Durante uma pausa, ele se afastou e olhou o horizonte. A base se estendia como um microcosmo do mundo, e ele era apenas uma peça que precisava jogar certo. Mas algo dentro dele havia mudado. O desprezo inicial, as piadas sobre sua origem humilde, começaram a parecer insignificantes diante da clareza de seu propósito. No final do dia, enquanto retornava ao alojamento, ouviu murmúrios entre os colegas. Comentários sobre sua disciplina, sua calma diante do perigo, sua capacidade de liderar sem precisar gritar. Um sorriso imperceptível surgiu em seus lábios. Cada passo que dava era um pequeno triunfo, um lembrete de que o poder da percepção humana podia ser invertido. E naquele instante, Lucas entendeu. O mundo que o subestimou estava prestes a aprender uma lição que nunca esqueceria. O desprezo agora era apenas o prelúdio de uma virada inevitável, e ele estava pronto para protagonizá-la. O dia amanheceu com neblina, envolvendo a base em uma aura de mistério e expectativa. Lucas foi chamado para o campo de treinamento, onde oficiais de alta patente supervisionavam exercícios de sobrevivência e tática. O clima parecia carregado, quase elétrico, e cada passo que ele dava sobre a grama úmida era acompanhado por olhares que pesavam sobre sua história. No primeiro exercício, ele teve que atravessar um percurso que exigia força, precisão e pensamento rápido. Soldados mais experientes completavam a prova com facilidade, enquanto alguns novatos tropeçavam, reclamavam, desistiam. Lucas avançava passo a passo, atento a cada detalhe, absorvendo a técnica, estudando os movimentos dos colegas e mantendo a calma interna que aprenderá com o avô. Ao alcançar o ponto final, percebeu que um dos sargentos, sempre crítico, observava de braços cruzados. Impressionante. Parece que você tem mais do que aparenta, murmurou, quase sem perceber que havia elogiado. Cada pequeno reconhecimento era como um sopro de ar fresco, uma confirmação de que a percepção dos outros poderia mudar. Mas Lucas sabia que ainda havia muito a fazer. Os desafios se intensificaram. Simulações de combate, estratégias de comando, exercícios de liderança. Cada tarefa era um teste de paciência, inteligência e resistência. Durante uma pausa, ele se afastou e olhou o horizonte. A base se estendia como um microcosmo do mundo, e ele era apenas uma peça que precisava jogar certo. Mas algo dentro dele havia mudado. O desprezo inicial, as piadas sobre sua origem humilde, começaram a parecer insignificantes diante da clareza de seu propósito. No final do dia, enquanto retornava ao alojamento, ouviu murmúrios entre os colegas. Comentários sobre sua disciplina, sua calma diante do perigo, sua capacidade de liderar sem precisar gritar. Um sorriso imperceptível surgiu em seus lábios. Cada passo que dava era um pequeno triunfo, um lembrete de que o poder da percepção humana podia ser invertido. E naquele instante, Lucas entendeu. O mundo que o subestimou estava prestes a aprender uma lição que nunca esqueceria. O desprezo agora era apenas o prelúdio de uma virada inevitável, e ele estava pronto para protagonizá-la. Mais tarde, durante uma pausa, Lucas caminhou pelos corredores da base. O silêncio era quase reverente, interrompido apenas pelos passos ritmados de outros soldados.
Ele sabia que a mudança de percepção não aconteceria instantaneamente. Seria gradual, construída por ações e resultados. No entanto, havia sinais sutis, acenos discretos, olhares de aprovação que passavam despercebidos aos mais distraídos. Ao final do dia, Lucas se sentou na varanda do alojamento, observando o sol se pôr. A base estava mergulhada em uma luz dourada que refletia nas paredes cinzentas, criando sombras que lembravam antigos fantasmas de humilhação e desprezo. Mas, ao mesmo tempo, cada sombra parecia diminuir diante da luz que ele próprio começava a irradiar, fruto de disciplina, coragem e determinação. E, enquanto o vento levava consigo os sons distantes do treinamento noturno, Lucas percebeu que a primeira fase da virada estava completa. Havia conquistado respeito silencioso, o tipo que ninguém poderia tirar facilmente. O céu amanheceu pesado, carregado de nuvens cinzentas que anunciavam uma tempestade. Lucas sabia que o dia seria decisivo. As atividades planejadas incluíam exercícios de liderança em campo aberto, resistência física extrema e simulações de comando sob pressão. Cada movimento seria observado e avaliado, cada decisão poderia definir sua posição perante oficiais e colegas. No início, os comentários de desdém ainda surgiam de forma sutil, quase escondida. Um sorriso irônico, um murmurinho entre soldados. Mas Lucas não se deixava abalar. Cada gesto de desprezo era convertido em motivação, combustível para provar que a percepção alheia não ditaria seu destino. Durante a primeira simulação, a chuva começou a cair fina, molhando uniformes e deixando o terreno escorregadio. Lucas liderava uma equipe de 5 homens em uma missão simulada de captura e proteção de informação estratégica. Cada passo precisava ser calculado, cada ordem, clara e precisa. Ele percebeu que a chuva não apenas dificultava a movimentação física, mas também testava a capacidade emocional de cada soldado. A equipe de Lucas avançou com coordenação quase perfeita. Ele orientava com paciência, corrigindo falhas rapidamente, incentivando aqueles que hesitavam. A atenção aos detalhes, a calma sob pressão e a percepção de risco fizeram com que a missão simulada fosse um sucesso. Os sargentos mais críticos, inicialmente céticos, trocaram olhares surpreendidos. A eficiência do grupo sob a liderança de um soldado subestimado era inegável. Ao retornar ao alojamento, Lucas notou pequenos gestos de reconhecimento. Um aceno de cabeça, um elogio silencioso. Nada extravagante, mas suficiente para indicar que a percepção das pessoas estava mudando. O desprezo que o acompanhava desde a chegada começava a se dissipar, substituído por respeito e admiração contida. E enquanto a tempestade se intensificava, a metáfora do dia parecia evidente. Mesmo sob pressão e adversidade, a verdadeira força não se revela apenas na habilidade física, mas na capacidade de manter a calma, tomar decisões corretas e inspirar confiança. Lucas sentiu que estava mais próximo do momento em que a virada de status seria total, e que aqueles que riram dele no passado teriam de reconhecer a grandeza que não puderam enxergar antes. O sol surgia com uma luz pálida, tingindo os prédios da base com tons de cobre e cinza. Lucas sentia cada músculo tenso, consciente de que o dia reservava algo decisivo. Os oficiais haviam organizado uma simulação complexa. Múltiplas unidades, cenários de emboscada e estratégias improvisadas. A missão exigiria dele não apenas habilidade física, mas a capacidade de pensar rapidamente e coordenar os homens em meio ao caos. Ao chegar ao campo de treinamento, percebeu olhares carregados de expectativa e curiosidade. Soldados que antes o ignoravam agora o observavam atentamente, tentando decifrar como aquele que outrora fora desprezado conseguiria conduzir a equipe. Lucas respirou fundo e iniciou o planejamento. Estudou o terreno, analisou os pontos de vantagem e distribuiu funções com precisão cirúrgica. Cada soldado recebeu instruções claras, mas flexíveis, permitindo que adaptassem suas ações conforme a situação se desenrolasse. Durante a simulação, explosões simuladas e sinais de alerta soaram simultaneamente. Lucas se manteve centrado, guiando sua equipe com comandos claros e estratégicos. Ele antecipava movimentos adversários, corrigia falhas instantaneamente e protegia os mais inexperientes, ganhando confiança e lealdade de cada homem.
O desprezo que ainda pairava no ar foi substituído gradualmente por respeito silencioso e reconhecimento tácito de sua autoridade. Ao final, a missão foi um sucesso absoluto. Os sargentos observaram, impressionados, a precisão e eficácia da equipe liderada por Lucas. Pela primeira vez, o jovem soldado, que antes era motivo de riso, demonstrava não apenas competência, mas grandeza, uma presença que influenciava o resultado de todos ao seu redor. O contraste entre passado e presente era evidente. Aqueles que antes o subestimavam agora compreendiam que haviam julgado de maneira superficial. Enquanto a tarde avançava, Lucas caminhava sozinho pelo pátio. As sombras longas do entardecer refletiam nos edifícios, lembrando das humilhações passadas, mas também das vitórias silenciosas conquistadas. Ele sabia que aquele era apenas um passo, mas a confiança adquirida naquele dia seria fundamental para a virada completa de status que se aproximava. O amanhecer trouxe um vento frio que passava pelos corredores da base, carregando o cheiro de terra molhada e metal. Lucas se preparava para mais um dia de exercícios, consciente de que a confiança depositada nele crescia a cada missão. As atividades planejadas incluíam simulações de crise, decisões rápidas e liderança sob pressão, elementos que poderiam consolidar definitivamente sua nova posição entre os oficiais e colegas. Durante a primeira atividade, Lucas recebeu uma situação inesperada. Uma falha simulada de comunicação que colocava a equipe em risco. Ele não hesitou. Analisou rapidamente o cenário, redistribuiu funções e orientou cada soldado com clareza absoluta. A forma como manteve o controle, mesmo diante do caos simulado, revelou a verdadeira extensão de sua capacidade estratégica. O respeito silencioso que outrora hesitava em se manifestar agora se tornava evidente nos olhares e gestos sutis de reconhecimento. Entre uma missão e outra, Lucas observava detalhes que outros ignoravam. Movimentos, hesitações, sinais de cansaço. Ele intervinha quando necessário, não para se destacar, mas para garantir que ninguém fosse deixado para trás. Cada ação sua transmitia autoridade natural, calma e empatia, mostrando que liderança não se resume a ordens, mas a compreensão profunda das pessoas e do ambiente. No intervalo da tarde, os oficiais mais antigos se aproximaram. Inicialmente, alguns mantinham uma postura crítica, mas logo foram surpreendidos pela precisão, paciência e eficácia com que Lucas conduzia cada desafio. Palavras de aprovação começaram a surgir, elogios discretos que refletiam a mudança completa de percepção. Aqueles que riram dele antes agora reconheciam o valor que não puderam enxergar. Quando o dia terminou, Lucas permaneceu em silêncio, observando a base iluminada pelos últimos raios de sol. Ele sabia que o respeito conquistado não se baseava em força física, mas em habilidade, caráter e persistência. O desprezo do passado se transformava lentamente em admiração genuína. E, mesmo sem palavras, todos ao redor sentiam que algo maior estava surgindo. Um soldado humilde que, através de coragem e determinação, se tornava indispensável e, acima de tudo, digno de honra e reconhecimento. A manhã começava com nuvens pesadas cobrindo a base, e o ar trazia um frio úmido que atravessava o uniforme de Lucas. Ele sabia que o dia não seria comum. Uma inspeção surpresa dos generais mais respeitados da região estava marcada, e cada soldado sentiria a pressão de mostrar competência e disciplina. Para Lucas, esse seria mais um teste, mas um teste que poderia consolidar sua reputação de forma irrevogável. Assim que o sinal foi dado, os soldados correram para cumprir as ordens, mas logo surgiram imprevistos. Equipamentos danificados, confusão na comunicação e pequenas falhas logísticas. Muitos se desesperaram, mostrando nervosismo que refletia a tensão no ar. Lucas, entretanto, manteve o controle absoluto. Movia-se rapidamente pelo campo, ajustando posições, explicando protocolos e transmitindo segurança. Sua presença começou a transformar a ansiedade dos soldados em foco e determinação. Os oficiais observavam cada movimento, atentos ao desempenho de todos. Alguns ainda mantinham ceticismo quanto à capacidade de Lucas liderar sob pressão, mas não puderam ignorar sua habilidade de enxergar soluções onde outros viam problemas. Cada decisão sua era medida, precisa e eficaz,
e a confiança silenciosa que transmitia contagiava todos ao redor. Em certo momento, uma situação crítica se apresentou. Um soldado novato perdeu orientação durante o exercício simulado, e a falha poderia custar pontos valiosos à equipe. Lucas agiu imediatamente, conduzindo o jovem de volta à posição correta sem criar pânico, orientando os demais e transformando a potencial derrota em vitória parcial. A admiração dos oficiais tornou-se perceptível. Aquele que outrora fora motivo de piada agora se destacava como alguém essencial para o sucesso coletivo. Ao final da inspeção, o clima estava mais leve, mas a tensão persistia na expectativa de palavras formais de reconhecimento. Lucas caminhava pelo pátio, ciente de que cada gesto, cada ação naquele dia reforçava a virada completa de status que vinha acontecendo silenciosamente. O desprezo do passado começava a se dissolver em respeito genuíno, e todos à sua volta sentiam que algo grandioso estava se desenhando. O entardecer chegou com tons dourados refletindo nos edifícios da base, criando um cenário de silêncio e introspecção. Lucas caminhava pelos corredores internos, observando os soldados e oficiais se organizarem para o relatório diário. Havia uma tensão sutil no ar, uma mistura de expectativa e curiosidade, todos ainda assimilando a transformação que ocorrerá em poucos dias. Durante a última simulação do dia, Lucas foi confrontado com um desafio inesperado. Um exercício de coordenação entre diferentes unidades que exigia sincronização e tomada de decisões rápidas. Os soldados mais experientes duvidaram da sua capacidade de liderança diante da complexidade, mas ele respondeu com uma calma impressionante, estabelecendo prioridades e distribuindo responsabilidades de forma inteligente. A cada comando, Lucas transmitia confiança, e a equipe começou a operar quase como uma única entidade, cada movimento fluindo naturalmente em resposta ao ambiente. Os oficiais não puderam deixar de notar a eficácia da operação, e alguns trocaram olhares que demonstravam surpresa e reconhecimento. O desprezo de outrora se transformava em respeito silencioso e quase reverente. Em um momento crítico, uma falha na comunicação poderia ter comprometido toda a simulação. Lucas agiu instantaneamente, reestruturando a posição dos soldados, orientando os líderes das unidades e assegurando que todos permanecessem coordenados. O resultado final foi impecável, e a equipe completou o exercício com excelência, impressionando até os mais céticos. Ao término do dia, Lucas permaneceu sozinho no pátio, refletindo sobre o caminho percorrido. Ele sabia que o status conquistado não era fruto apenas de habilidade ou sorte, mas de consistência, coragem e a capacidade de se manter firme mesmo diante do desprezo de outrora. O respeito adquirido era silencioso, mas profundo, e a percepção de todos ao seu redor havia mudado de forma irrevogável. A transformação estava consolidada, e a base, anti-cenário de indiferença, agora reconhecia seu valor. A noite caiu sobre a base, e as luzes amareladas dos postes desenhavam sombras longas pelo pátio silencioso. Lucas caminhava lentamente, refletindo sobre o dia intenso, quando ouviu passos se aproximarem. Era o Major Costa, um dos oficiais mais respeitados e tradicionalmente rígidos da unidade, conhecido por seu olhar crítico e poucas palavras de aprovação. Lucas, começou o Major, sem rodeios, hoje você mostrou algo que muitos subestimaram. Não é apenas competência, é presença. Comanda pelo que você é, não pelo que pensa que deve parecer. Lucas sentiu um misto de surpresa e alívio. Não era comum ouvir tais elogios, principalmente de alguém que outrora olhara com desdém para ele. Obrigado, senhor, respondeu, mantendo a postura firme. O major fez uma pausa, observando os arredores, antes de continuar. Os homens o seguem porque percebem sinceridade. E isso é raro. Muitos líderes aqui falam, mas poucos fazem sentir confiança. Naquela noite, enquanto Lucas retornava à sua barraca, a sensação de virada moral se consolidava. O desprezo que marcará sua trajetória começou a dissolver-se de forma concreta, não apenas pelo reconhecimento silencioso, mas pela percepção de que seu valor agora era evidente para todos que testemunharam suas ações. A noite caiu sobre a base, e as luzes amareladas dos postes desenhavam sombras longas pelo pátio silencioso. Lucas caminhava lentamente, refletindo sobre o dia intenso,
quando ouviu passos se aproximarem. Era o Major Costa, um dos oficiais mais respeitados e tradicionalmente rígidos da unidade, conhecido por seu olhar crítico e poucas palavras de aprovação. Lucas, começou o Major, sem rodeios, hoje você mostrou algo que muitos subestimaram. Não é apenas competência, é presença. Comanda pelo que você é, não pelo que pensa que deve parecer. Lucas sentiu um misto de surpresa e alívio. Não era comum ouvir tais elogios, principalmente de alguém que outrora olhara com desdém para ele. Obrigado, senhor, respondeu, mantendo a postura firme. O major fez uma pausa, observando os arredores, antes de continuar. Os homens o seguem porque percebem sinceridade. E isso é raro. Muitos líderes aqui falam, mas poucos fazem sentir confiança. Naquela noite, enquanto Lucas retornava à sua barraca, a sensação de virada moral se consolidava. O desprezo que marcará sua trajetória começou a dissolver-se de forma concreta, não apenas pelo reconhecimento silencioso, mas pela percepção de que seu valor agora era evidente para todos que testemunharam suas ações. O dia seguinte amanheceu claro, mas carregava uma tensão quase palpável. A rotina da base continuava, mas o ambiente mudará. Olhares que antes eram de dúvida ou desdém agora buscavam orientação em Lucas, como se sua presença fosse capaz de equilibrar a dinâmica de toda a unidade. Durante o treinamento matinal, uma situação inusitada surgiu. Uma falha no equipamento de comunicação que ameaçava atrasar a execução de uma operação simulada. Soldados mais antigos, que antes o subestimavam, olharam para Lucas instintivamente. Ele, percebendo a responsabilidade silenciosa, tomou a frente da situação, organizando rapidamente a equipe, redistribuindo funções e mantendo a calma de forma impressionante. O efeito foi imediato. A operação, que poderia ter se transformado em caos, fluiu com precisão. Cada soldado, consciente do papel do outro, atuava com confiança, sabendo que Lucas guiava a cada passo. A virada de status que começara a se formar nos últimos dias atingia um ponto de impacto tangível. Ele não apenas era respeitado, mas agora inspirava confiança em toda a unidade. No intervalo, alguns soldados aproximaram-se, comentando discretamente sobre suas ações. Comentários simples, mas carregados de admiração, refletiam a transformação silenciosa que ocorrerá. Aquele que outrora fora motivo de piada agora se tornará referência de competência e liderança. Lucas percebeu que não se tratava apenas de reconhecimento individual, mas de uma mudança profunda na dinâmica da base. O desprezo se tornará uma memória distante, substituída por respeito genuíno, e a sensação de pertencimento finalmente se consolidava. Cada decisão tomada, cada risco calculado, havia construído não apenas seu status, mas também uma narrativa de transformação moral que todos ao redor sentiam, mesmo sem palavras. Os dias seguintes trouxeram desafios inesperados para Lucas. Uma simulação complexa de estratégia exigia decisões rápidas e precisas, e cada movimento de um líder poderia determinar o sucesso ou fracasso da operação. Soldados que antes o ignoravam agora aguardavam suas ordens com atenção quase reverente. Durante a execução, uma situação crítica surgiu. Um soldado novato cometeu um erro que poderia comprometer toda a missão. O olhar de tensão se espalhou pelo grupo, mas Lucas manteve a calma. Aproximou-se do jovem, avaliou rapidamente as opções e decidiu redistribuir funções de forma que o erro fosse corrigido sem consequências. Confie em mim, disse apenas, sem necessidade de explicações adicionais. O soldado assentiu, sentindo uma confiança nova e profunda. Lucas percebeu que a liderança não vinha apenas de ordens ou status, mas da capacidade de inspirar coragem e segurança. Cada ação sua consolidava a virada de status, e o desprezo que antes marcava sua trajetória transformava-se em respeito silencioso, profundo e genuíno. Ao final da simulação, a avaliação dos oficiais foi clara. Lucas se destacou. Não por mostrar força, mas por demonstrar discernimento e inteligência emocional. O reconhecimento se espalhou entre os soldados. Aquele que havia sido ridicularizado tornará-se indispensável, e a base inteira começava a enxergá-lo de forma diferente. A sensação de pertencimento, antes incerta,
agora se manifestava de forma concreta em cada gesto e olhar ao redor. Em uma tarde quente, Lucas caminhava pelo pátio da base, observando o movimento de rotina. Soldados treinavam, oficiais discutiam estratégias, e o som constante da atividade militar preenchia o espaço. Mas algo estava diferente. Cada rosto que cruzava com o seu carregava uma mistura de respeito, curiosidade e admiração. Durante um momento de pausa, o coronel Rocha, responsável por supervisionar toda a operação, aproximou-se. Lucas, seu desempenho tem sido exemplar. Mas não se trata apenas das habilidades técnicas, disse ele pausadamente, é a maneira como inspira os outros, como transforma um ambiente de dúvida em um espaço de confiança. Lucas acenou levemente, sentindo a magnitude do que estava acontecendo. A virada de status não era apenas externa. Estava consolidada internamente, tanto para ele quanto para os demais. O desprezo que outrora sentirá, a subestimação e os olhares de dúvida, agora se transformavam em aprendizado e admiração silenciosa. Mais tarde, enquanto revisava os registros de treinamento, Lucas percebeu como cada detalhe, cada decisão e cada gesto contribuíra para essa mudança. Ele entendia que a verdadeira força não estava em provar algo a alguém, mas em permanecer íntegro diante das circunstâncias, permitindo que o respeito surgisse naturalmente. A transformação estava completa. O soldado pobre, antes motivo de escárnio, agora era um exemplo de competência, coragem e moral elevada. O efeito dessa virada não se restringia a ele sozinho. A unidade inteira se beneficiava da confiança e do comprometimento que sua liderança inspirava. Cada soldado, consciente do impacto silencioso de suas ações, sentia-se parte de algo maior, de uma narrativa que ia além das ordens e protocolos, uma história de justiça, redenção e poder moral. Lucas caminhava pelos corredores da base com uma determinação silenciosa. O ar estava carregado de tensão. Oficiais que antes haviam sorrido com desdém agora trocavam olhares cautelosos, medindo cada palavra antes de se dirigirem a ele. A sensação de poder que vinha da mudança de status era palpável, mas Lucas não a buscava para si, era uma consequência natural de sua competência e integridade. Em um determinado momento, encontrou o tenente Carvalho, um oficial que havia sido especialmente crítico e condescendente. Carvalho cruzou os braços e falou com aquele tom de ironia que antes era frequente. Parece que alguém aprendeu a lidar com responsabilidades, não é mesmo, Lucas? Lucas não respondeu com sarcasmo. Apenas manteve o olhar firme, medindo cada palavra antes de falar. Aprendi que liderança não se conquista com risadas ou desprezo, mas com ação e responsabilidade. O tenente permaneceu em silêncio, surpreso com a firmeza da declaração e com a calma que a acompanhava. Não havia arrogância em Lucas, apenas a certeza de quem conhecia seu valor e não precisava da aprovação alheia para ser respeitado. O ambiente, antes pesado com dúvida e crítica, começava a mudar. Sorrisos contidos e acenos discretos surgiam de soldados que antes o ignoravam. Enquanto continuava seu percurso, Lucas percebeu algo crucial. A virada de status não era apenas sobre ele, mas sobre a percepção coletiva. Cada ação que realizava, cada decisão tomada com ética e firmeza, alterava a forma como a unidade inteira se enxergava. A transformação do desprezo em respeito e admiração tornava-se evidente, silenciosa, porém inegável. O legado que construía naquela base era feito de confiança, competência e coragem moral. Na manhã seguinte, o pátio da base estava repleto de atividade. Soldados treinavam em formação, instrutores coordenavam exercícios e o som constante de ordens e passos marcava o ritmo do dia. Lucas observava cada movimento com atenção, absorvendo detalhes que indicavam como a percepção de todos havia mudado. Olhares de desconfiança e desdém haviam dado lugar a expressões de respeito e curiosidade genuína. Durante uma inspeção, Lucas notou pequenas mudanças. Soldados que antes sussurravam comentários depreciativos agora se aproximavam discretamente, buscando conselhos ou apenas confirmando informações. Oficiais de alto escalão, que antes mal reconheciam sua presença, faziam gestos de aprovação silenciosos. Cada pequeno sinal reforçava a virada de status que se consolidava a cada dia.
Em um momento, Lucas foi chamado ao escritório do Coronel Rocha. Lá, encontrou uma série de relatórios detalhando o desempenho de toda a unidade. Lucas, veja, disse o coronel, apontando para as análises. Seus métodos têm aumentado a eficiência e, mais importante, o moral da equipe. Nunca vi uma transformação tão rápida e duradoura em uma unidade. Lucas sentiu uma mistura de humildade e satisfação. Não buscava reconhecimento, mas entendia que suas ações haviam gerado um impacto real, moldando a percepção de todos ao seu redor. Cada soldado que antes zombara de sua condição agora olhava para ele com admiração e confiança, e a base inteira parecia respirar uma nova energia, uma energia de respeito conquistado, moral elevada e justiça silenciosa. Ao sair do escritório, Lucas caminhou pelo pátio observando os rostos ao seu redor. A virada de status estava completa. O desprezo havia sido substituído por reconhecimento, e ele, que outrora fora subestimado, agora era o símbolo de competência, integridade e força moral da base. E, acima de tudo, sabia que a verdadeira mudança acontecia dentro de cada pessoa que, silenciosamente, assistia à sua trajetória. O sol da tarde iluminava o pátio da base com uma intensidade dourada, refletindo no uniforme impecável de Lucas, que caminhava entre os soldados. A transformação na atmosfera era palpável. O que antes era desprezo agora era admiração silenciosa. Cada passo seu transmitia confiança, mas não soberba. Cada gesto, uma demonstração de liderança natural. Os soldados o observavam com respeito genuíno, sussurrando entre si sobre como o soldado pobre havia se tornado a referência moral e estratégica de toda a unidade. Durante uma inspeção rotineira, um jovem recruta, nervoso, aproximou-se timidamente. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro, respondeu Lucas, com um sorriso sereno, transmitindo segurança. O jovem, com olhos atentos, questionou sobre uma tática que aprenderá durante o treinamento. Lucas explicou, detalhando cada passo e cada raciocínio por trás da decisão, demonstrando que a sabedoria não vinha da origem, mas da dedicação, coragem e ética. O jovem ouviu com atenção absoluta, absorvendo cada palavra, sentindo que participava de algo maior que ele mesmo. Outros soldados começaram a se reunir, formando um círculo de aprendizado improvisado, e mesmo aqueles que antes zombavam se aproximaram, buscando compreender a mente que agora os guiava. Enquanto isso, oficiais de alto escalão observavam à distância, trocando olhares de surpresa e respeito. Alguns comentavam em voz baixa: quem diria? Aquele que menos esperávamos tornou-se o exemplo de liderança que todos precisávamos. Lucas, consciente do efeito de suas ações, continuava firme, mas seu pensamento estava além do reconhecimento imediato. Sabia que o impacto real estava em cada soldado que agora entendia o valor da perseverança, da coragem silenciosa e da integridade moral. O desprezo havia sido transformado em uma lição viva, um testemunho de que a verdadeira força não se mede por status inicial, mas pela dignidade e pelo compromisso com o bem maior. A noite caiu sobre a base, iluminada por lâmpadas que projetavam sombras longas, criando um ambiente silencioso e introspectivo. Lucas permaneceu no pátio, observando o cenário que se tornará seu lar e palco de transformação. Os rostos dos soldados refletiam agora respeito e confiança. O clima de tensão e julgamento havia sido substituído por cooperação e admiração genuína. A virada de status estava completa, não apenas em termos formais, mas na percepção coletiva, silenciosa e definitiva. Durante o jantar oficial, o coronel Rocha se aproximou discretamente. Lucas, quero que saiba que o impacto de suas ações ultrapassou nossa base. A unidade inteira mudou, e a reputação do quartel cresceu de forma que ninguém poderia imaginar. Lucas acenou com humildade, consciente de que não buscava reconhecimento. Para ele, o verdadeiro triunfo estava nas pequenas mudanças, nos soldados que agora se ajudavam, na confiança mútua que crescia a cada instrução, na transformação silenciosa de um grupo que antes se via como rivalidades e distinções de classe. Cada sorriso, cada gesto de cooperação, era um reflexo da justiça moral que ele sempre carregara em seu interior. Ao caminhar pelo pátio, Lucas lembrou-se de todos os momentos de desprezo,
das risadas silenciosas e dos olhares de dúvida que agora se transformaram em admiração silenciosa. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas aquela base agora respirava uma nova energia. Respeito conquistado, integridade reconhecida e uma lição de vida que jamais seria esquecida. A virada de status, que começou como uma correção silenciosa de injustiça, havia se tornado um legado palpável e duradouro. E assim, entre sombras e luzes do pátio, Lucas percebeu que a verdadeira vitória não estava na riqueza, no poder ou no título que agora carregava, mas na transformação silenciosa de todos ao seu redor, provando que o desprezo inicial pode se tornar admiração quando coragem, ética e ação se encontram.